Então, pessoal, temos aqui uma questão sobre conservação da quantidade de movimento, sendo que o item A, antes, nós teremos que lembrar alguma coisa sobre o movimento circular para a gente conseguir desenvolver uma equação que relaciona a altura h em função do raio, ok? Então, vamos lembrar o seguinte. Eu tenho que saber qual é a velocidade que ele vai passar no ponto C, já que ele me deu alguma informação sobre o ponto C, por isso que eu vou pensar nesse ponto C, tá bom? Eu tenho que saber qual que é a velocidade que ele tem naquele ponto C. Mas cuidado, tá? Ele me falou que a força resultante no ponto C é raiz de 17 mg. Essa força resultante não significa que é a força centrípeta, porque não foi dito que ele vai descrever esse movimento circular uniforme. Então, olha só, no ponto C, eu vou ter que desenhar as forças que atuam sobre o nosso carrinho quando passa por aquele ponto. As forças que nós temos ali no ponto C é a força normal, perpendicular à superfície de contato, e a força peso radialmente apontando para o centro da Terra. A soma vetorial dessas duas vai dar a resultante que ele está te pedindo. Como nós temos dois vetores perpendiculares entre si, significa que a nossa resultante vai ser o quadrado de uma vezes mais o quadrado da outra. Sendo que esta força normal, ela estando apontando para o centro da nossa circunferência, essa força normal é a nossa força centrípeta. Conhecendo essa força centrípeta, a gente acha o quê? A velocidade que o nosso corpo tem naquele ponto C, ok? Então, eu vou fazer a soma vetorial para descobrir o valor da normal, consequentemente, eu acho a velocidade. Então, vai ficar o seguinte, a força resultante, lembrando que não é a centrípeta, ao quadrado, vai ser a força normal ao quadrado, que a gente diz que é a centrípeta. Então, eu vou tirar aqui e já vou substituir, porque eu falei isso, que é a nossa força centrípeta ao quadrado, mais a força peso ao quadrado. A nossa força resultante, ela é raiz de 17 m vezes g. O m vezes g está fora da raiz, é igual a força centrípeta, que é mv2 sobre o raio, ao quadrado, porque aqui a gente está falando de força centrípeta e não de energia cinética, cuidado para não confundir, mais m vezes g ao quadrado, ok? Então, a gente quer achar a velocidade. Então, vai ficar 17 m ao quadrado vezes g ao quadrado é igual a mv2 sobre o raio ao quadrado, eu vou deixar esse cara ao quadrado por enquanto, mais m2 vezes g2. Ficando, então, o seguinte, mv2 sobre o raio ao quadrado vai ser igual a 17 m2 vezes g2 menos m2 vezes g2. Vou tirar a raiz dos dois lados, aqui vai ter 17m2g2 menos m2g2, vai ficar 16m2. Tirando a raiz, vai ficar mv2 sobre r, que é igual, lembra do 16? Raiz de 16, 4, raiz de m ao quadrado m, raiz de g ao quadrado g. Cancelo as massas e aí descobri que a velocidade ao quadrado vai ser igual a 4rg. Eu vou deixar essa velocidade ao quadrado porque a energia cinética que ele vai ter no ponto C vai estar em função da velocidade ao quadrado. Então, eu já vou deixar ao quadrado que eu irei substituir por isso daqui, ok? Então, vou escrever aqui, ó, sendo que a velocidade ao quadrado vale 4rg, ok? Achei a minha velocidade no ponto C. Agora sim a gente consegue descobrir qual que é a altura h em função do raio. Bom, então já que a gente encontrou a velocidade no ponto C, vamos pensar na conservação da energia cinética do nosso sistema, ok? Então vai ficar da seguinte forma. A energia mecânica do nosso carrinho no ponto A tem que ser igual à energia mecânica que o nosso carrinho vai ter no ponto C. No ponto A,
ele tem energia potencial gravitacional em função dessa altura h. Já no ponto B, ele vai ter uma energia gravitacional em função do raio da circunferência do trilho, que vai ser mgr, mais a energia cinética que ele vai ter ao passar pelo ponto C, m v2 ao quadrado, já vou substituir por 4rg, porque nós descobrimos que a velocidade que ele tem no ponto C ao quadrado vale 4rg, dividido por 2, porque aqui é a expressão da energia cinética e não da força centrípeta. Posso cancelar as massas, porque deste lado eu coloco a massa em evidência, ela passa para lá, simplifica. Posso cancelar também a gravidade. Coloco a gravidade em evidência, ela passa para o outro lado, simplificando. Depois de ter simplificado, você vai encontrar que H é igual a R mais 4R sobre 2. Você pode simplificar esse 4 com esse 2, aqui fica 2. Então, o nosso H é igual a 3R. Significa, então, que esse H equivale... esse H é igual a 3 vezes o raio da nossa circunferência. Fechou? Então, letra A, nós respondemos. Então, pessoal, para resolver a letra B, que ele quer saber qual que é a força exercida pelo trilho sobre o carrinho no ponto D. Essa força exercida que ele está querendo é a nossa força normal. Sendo que nesse ponto D não é igual à força centrípeta. Porque, além da força normal vertical para baixo, nós temos também a força peso atuando nesse ponto aqui. Significa, então, que no ponto D, a soma da normal com a peso vai ser igual à força centrípeta. Vou colocar aqui, ó, a força centrípeta vai ser igual à força normal mais a força peso. Então, para descobrir o valor da normal, eu preciso descobrir qual que é o valor da força centrípeta. Mas para descobrir o valor da força centrípeta, eu tenho que saber qual que é a velocidade que ele tem no ponto D. Então, eu vou procurar essa velocidade para depois achar a força centrípeta. Essa velocidade que ele vai ter no ponto D, a gente pode encontrar pensando novamente em conservação da nossa energia mecânica. Então, agora eu vou falar que a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica no ponto D. A energia mecânica no ponto A, a gente já sabe que é mgh, mas só que eu vou colocar em função do raio, que vale 3R. Lembra que a gente achou essa resposta no item A? No ponto D, ele vai ter energia potencial gravitacional, sendo que a altura vai ser o diâmetro da nossa circunferência, ou seja, 2R, mais a energia cinética que ele vai ter nesse ponto, mv2 sobre 2. Simplificar as nossas massas, coloca essa massa em evidência desse lado, passa para cá dividindo. É a única coisa que eu posso cancelar. A gravidade aqui eu não posso simplificar, porque deste lado aqui não tenho a gravidade também. Então, por isso que eu não posso cancelar ela, ok? Ficou então o seguinte, ficou então que 3RG é igual a 2RG mais V2 sobre 2. Isolando V, vai ficar V2 sobre 2 é igual a 3RG menos 2RG. O 2 depois passa para lá multiplicando, ficando então o seguinte, V ao quadrado é igual a 2, que multiplica 3RG menos 2RG. Ou seja, a nossa velocidade ao quadrado é igual a 2RG. Eu vou deixar em função disso daqui, tá bom? Já que a força centrípeta está em função ao quadrado, então não há necessidade. Agora, a gente vai encontrar o valor da normal. Já vou aproveitar essa equação que a gente montou aqui e colocar aqui, ó. Força centrípeta é m, V2 sobre o raio, que vai ser igual o valor da força normal que queremos, mais o valor da força peso, que é massa, vezes a gravidade. Isolando a normal, vai ficar normal é igual a m, V2 sobre o raio, menos a massa vezes a gravidade. Vou substituir o V em função da velocidade que a gente encontrou aqui, ó. Então, vai ficar a normal vai ser igual a massa
que multiplica 2RG, como é a velocidade ao quadrado, e ela está ao quadrado aqui. Então, 2RG sobre o raio menos massa vezes a gravidade. Simplifico esse raio com esse raio. Ficou, então, a força newtons vai ser igual a 2mg menos mg. A força normal, então, é igual a mg. Ou seja, a força que o piso do trilho... Desculpa. A força que o trilho vai exercer sobre o carrinho no ponto D é igual à massa vezes a gravidade. Ou, de outra maneira falando, igual ao peso do carrinho.